graduação, eu sou bióloga de formação, desde a minha graduação de conhecer a Antártica. E aí acabei emendando, né, e aí minha parte cientista, acabei emendando o mestrado e o doutorado também trabalhando com a Antártica. Eu pertenci ao Laboratório de Ecologia de Aves, lá da UERJ, e meu foco principal sempre foi a parasitologia. E hoje, né, já que a gente vai falar de parasitologia, eu quero botar literalmente uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para a gente pensar em como a parasitologia pode também contribuir para a gente fazer aí contribuir para essa conservação da Antártica, como as meninas já falaram. Então, chamar um pouquinho da atenção para esse estudo, que acaba sendo muito importante também quando a gente fala de Antártica. Quando a gente pensa em conservação, né, dos ambientes, a gente pensa principalmente em relação aos animais vertebrados, né? Pensando aí nas aves e nos mamíferos marinhos que a gente tem lá na Antártica, a gente pensa primeiro em poluição, né? O lixo marinho, ele tem sido aí bastante pontuado como um grande ameaçador da fauna marinha e da Antártica também. E a gente pode pensar também na alimentação, né? Na cadeia alimentar da Antártica. Em algum momento que ela seja mudada, isso pode afetar diretamente os animais vertebrados que ocorrem lá no Polo Sul, na Antártica. A gente também pode pensar na questão do gelo marinho, né? Ano passado a gente teve uma notícia que uma colônia inteira de pinguins, de uma das espécies de pinguins que ocorre na Antártica, ela foi dizimada. Principalmente aí a gente, né, na ciência a gente demora um pouco a ter essas observações da real causa, mas a causa principal tem sido levantada a questão da perda do gelo dessa colônia de pinguins que ocorria na região. E aí, o que a parasitologia vai ter a ver com isso? Para a gente pensar, né, para a gente relembrar, a parasitologia ela precisa de dois itens principais para esse estudo acontecer. A gente precisa de um parasito, que vai ser um ser vivo, aí, um organismo, que vai causar, que vai se alimentar, vai utilizar alguma parte do seu hospedeiro, que vai ser quem vai estar ali com aquele parasito. Então a gente tem dois nomes muito importantes quando a gente fala de parasitologia. Nós precisamos de um parasito, que ele vai se dar bem, né, em relação ao seu hospedeiro. Então, a Jussara até falou de uma relação ecológica aí dos líquens. Nós temos dentro da parasitologia uma relação também ecológica, né, entre dois seres vivos, e que um sai ganhando e o outro sai perdendo. O que sai ganhando a gente chama de parasito, e o que sai perdendo a gente chama de hospedeiro, que é quem vai estar carregando esse parasito, e provavelmente esse parasito vai causar alguma doença nesse hospedeiro. Em relação aos tipos de parasitos que a gente tem, né? Se a gente for pensar nos 5 reinos dos seres vivos, nós podemos ter como parasitos os animais invertebrados, e aí a gente vai ter carrapatos, vermes, que são os parasitos gastrointestinais, por exemplo, que acometem nós humanos, inclusive, tá? Nós temos os fungos patogênicos, a Jussara falou dos fungos que existem na Antártica. Nós temos fungos que causam doenças, as micoses de pele, por exemplo, são parasitos que ocorrem na gente também, humanos. Nós temos os protozoários. Um exemplo de protozoário que causa doença em humanos é a malária. Não sei se vocês já ouviram falar. Malária, doença de Chagas, leishmaniose, são doenças importantes aí para os seres humanos, que podem levar à morte. Nós temos as bactérias, que também são bem conhecidas. E nós temos os vírus, né, que para a maioria dos cientistas não é considerado ser vivo, porque não tem célula na sua constituição, mas são organismos que são potenciais causadores de doença também e são considerados parasitos. E aí, gente, de uma maneira bem geral, só para a gente relembrar, a gente caracteriza os parasitos de duas formas principais. Os ectoparasitos são os parasitos que vivem na parte externa do corpo do seu hospedeiro. E os endoparasitos, eles vivem na parte interna do corpo dos seus hospedeiros.
Então, uma classificação em relação à localização no corpo do seu hospedeiro. Por que eu estou fazendo essa diferenciação para vocês? Porque os endoparasitos, que são os parasitas que ocorrem no interior do corpo, por exemplo, as doenças gastrointestinais, são causadas por vermes que estão na parte intestinal, estão no interior do corpo do hospedeiro. Já os carrapatos, que são parasitas também, eles ficam na parte externa do corpo do hospedeiro. Os endoparasitos, eles acabam sendo mais importantes quando a gente pensa em mortalidade dos seres vivos. E mais para frente eu vou mostrar mais um pouquinho disso e fazer a relação com a Antártica. Essas são algumas fotos, já falando, né, já que o assunto principal são as aves, algumas fotos dos principais ectoparasitos que ocorrem em aves, e aí mostrando um pouquinho do meu trabalho na Antártica também, de algumas fotos. Então as aves têm piolhos, tá? Piolho não é coisa só da nossa cabeça. As aves também têm piolhos. Os piolhos das aves são piolhos que se alimentam principalmente das penas. Então a gente chama de piolhos mastigadores. A gente tem dois grupos principais de piolhos. Os sugadores, que um exemplo é o que dá, né, na nossa cabeça quando a gente é criança, que eles sugam mesmo sangue. E os mastigadores. Esse tipo de piolho, ele ocorre em aves também, se alimentam das penas das aves. Nós temos pulgas que ocorrem em aves e que ocorrem na Antártica também. E ácaros. Os ácaros, eles podem ocorrer associados à pele, né, dos animais, da gente também, de nós humanos, e também podem se alimentar das penas e de restos de peles, de tecido desses animais também. Essa é uma foto, até a Eli, né, que fotografou. Esse é um pinguim papua da Antártica que foi fotografado com carrapato. Então as espécies de aves da Antártica, não só as aves, os mamíferos, eles também podem ter carrapatos lá na Antártica. Esse carrapato, ele é chamado de bipolar também. É um carrapato que ocorre tanto lá na Antártica como no Ártico, que fica no hemisfério norte. Já os endoparasitos, que são aqueles parasitos que ocorrem no interior do corpo do hospedeiro, lá na Antártica e em aves em geral, a gente tem bactérias como representantes, temos protozoários, aquilo ali é uma foto de uma célula, e aqueles pontinhos roxinhos são ali um tipo de protozoário que acontece intracelular, ou seja, dentro da célula do hospedeiro. Nós temos parasitos gastrointestinais, que aí vão ser representados pelos vermes, e as aves também têm. E temos os vírus. E aí vem uma questão muito importante. Nós temos um grupo de endoparasitos que são chamados os hemoparasitos. Esses hemo vem de sangue. São os parasitos que ocorrem no interior das células sanguíneas do seu hospedeiro. Esses parasitos, eles geralmente precisam de um vetor, ou seja, precisa de um outro ser vivo para fazer essa transmissão. Que outro ser vivo é esse? Nós temos aí principalmente carrapatos transmitindo bactérias e vírus, e temos também os mosquitos. A dengue, que está sendo tanto falada no nosso país, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, é um tipo de doença que precisa de um vetor, né? Nós temos aí o mosquito, o famoso Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue, da febre amarela, da chikungunya, da zika. E isso acontece para diversos outros grupos, não só para esses que a gente conhece, não só em humanos. Estudar parasitologia para a gente, né, na medicina veterinária, é muito fácil. Por quê? Porque a gente precisa tratar uma doença. Então a gente vai ao médico, a gente leva o nosso animal ao médico veterinário. Agora, como a gente mede isso em relação à vida selvagem? Como os biólogos, os médicos veterinários que trabalham com esses parasitos conseguem medir isso dentro aí de uma área selvagem, dentro de um ecossistema tão importante como é a Antártica? Qual é a importância disso, de se fazer isso? Bem, como já foi dito, né, a Antártica ela é um continente único, né, dos superlativos. Ele ainda é um dos continentes mais preservados do planeta. Mas, apesar desse mais preservado do planeta, o isolamento geográfico,
ele não livra a Antártica dos riscos que os parasitos podem causar no seu ecossistema e principalmente em relação aos animais vertebrados. O que a gente tem de conhecimento hoje da Antártica é que nós temos 62 parasitos, isso para aves e mamíferos. Nós temos 62 parasitos no geral detectados nessa região. Dentre eles, 23 parasitos gastrointestinais, 32 bactérias, 2 vírus, 3 ectoparasitos e 4 protozoários. A Antártica, ela tem sido representada por muitos estudos, no entanto, pouquíssimos estudos têm levado em consideração a parte da saúde dos animais da Antártica. Hoje em dia a gente sabe que essa informação que a gente tem, ela não é apresentada assim porque tem poucos parasitos na Antártica, mas principalmente porque tem pouquíssimos trabalhos que levam em consideração os parasitos nessa região. Só para a gente entender quem são as aves que ocorrem na Antártica, nós temos 40 espécies de aves que vão para a Antártica só no período reprodutivo, né, que é no verão lá na Antártica, vão lá para se reproduzir e retornam. Temos pinguins, temos escuas, né, inclusive o nosso trabalho é com esses dois grupos principais, com os pinguins e com as escuas. Vou ter que passar muito rápido porque já acabou meu tempo. Tá? Só para a gente entender a população, né? A população de aves na Antártica é uma população muito grande, tem uma biomassa muito grande, e isso facilita ou facilitaria muito a transmissão de parasitos nessa região. Mostrando aí um pouco das escuas, tá? Que elas fazem um ninho e se aglomeram bem diferente em relação aos pinguins. Elas migram a longas distâncias, isso facilitaria a transmissão de parasitos, porque elas entram em contato com outros animais em diversas regiões do planeta. Um pouco do que eu encontrei, tá? Esses são os carrapatos de aves, o Ixodes zuri, durante o meu doutorado. Esses são os ácaros, tá? Não vou falar esses nomes difíceis para vocês, mas só para vocês olharem. Temos piolhos também que foram encontrados. E o que é muito importante que eu quero deixar para vocês é que quando eu comecei a estudar os parasitos na Antártica, eu só lia que no mundo todo existem hemoparasitos, menos na Antártica. Por quê? Porque esses hemoparasitos, eles necessitam como se fosse uma receita de bolo. Eles necessitam que um vetor esteja na Antártica. Lembra que eu falei que esses parasitos principalmente são transmitidos por vetores? E os vetores ainda não apareceram lá por causa dessas condições especiais que a Antártica tem em relação ao frio, em relação à preservação de todas essas características que a Antártica tem. Os vetores não conseguem se desenvolver nessa região, mas não conseguem se desenvolver ainda. E aí que está o perigo, né? O porquê que é tão importante se estudar parasitologia na Antártica. Como já foi dito, principalmente a parte da Península Antártica tem demonstrado um aquecimento maior em relação a outras partes da Antártica, e isso poderia facilitar que algum inseto, caso ele chegasse lá, ele conseguisse se desenvolver. E o que pode favorecer a chegada de um inseto lá que nunca esteve na Antártica? A gente está com uma taxa de turismo muito elevada nessa região, tá? Aqui só mostrando circulado essa mancha vermelha, é o aumento de cruzeiros que chegam na Antártica de diversas regiões dos países do mundo. E o que garante que dentro desses navios não possa vir algum mosquito desses e conseguir se estabelecer na Antártica? E aí a gente teria a receita do bolo completa associada ao aumento das temperaturas. Nós temos um caso típico que ocorreu no Havaí. Pela introdução de um inseto hematófago, ou seja, de um inseto que pode transmitir essas doenças, a gente perdeu diversas espécies. As espécies de aves entraram em extinção no Havaí por causa da introdução de insetos hematófagos. Então, será que a gente pode levar alguma coisa em relação a esse exemplo do Havaí e pensar de uma forma diferente em relação à parasitologia na Antártica?
Então fica essa pergunta também para vocês, tá? Muito obrigada.